Bom, pessoal, vamos trabalhar uma nova grandeza aqui. E essa grandeza, resistência, é uma medida da dificuldade que os elétrons encontram ao caminhar por dentro de um condutor. Maior será a corrente elétrica atravessando este condutor. A gente vai fazer 3 considerações a respeito deste fato. Então, a primeira consideração é a definição matemática de resistência. Essa definição é acreditada ao George Simon Ohm, físico alemão. Então, a resistência é definida como a diferença de potencial nas extremidades de um condutor dividido pela corrente elétrica que atravessa esse condutor. A maneira prática de escrever essa relação é ΔV igual a R vezes I. E essa equação estabelece uma relação de proporcionalidade entre o aumento da diferença de potencial com o aumento da corrente elétrica. A constante de proporcionalidade é o que a gente chama de resistência. A unidade da resistência é o volt dividido por ampere, que vai receber o nome de ohm em homenagem ao físico George Ohm. O símbolo é o ômega maiúsculo. A segunda maneira da gente representar a relação corrente-campo elétrico é através de uma equação linear simples, onde a densidade de corrente, que nada mais é do que corrente dividido por área, é proporcional ao campo elétrico, é o que a gente falou no começo. Essa constante de proporcionalidade a gente chama de condutividade de um condutor. E a última maneira de pensar esse fenômeno da resistência é quando a gente tem a geometria do meu condutor. A resistência ela pode ser dada como o comprimento do condutor, dividido pela área da secção transversal do condutor e dividido pela condutividade. Mas a maneira mais comum de escrever a resistência é utilizar o que a gente chama de resistividade, que é uma característica dos materiais. Então, a resistência é proporcional à resistividade, que depende de cada material, proporcional ao comprimento do fio, mas inversamente proporcional à área. Então, essa última equação ela é bastante importante. Só para concluir essa parte de resistência, os condutores que apresentam uma relação linear entre diferença de potencial e corrente são chamados de materiais ômicos. A gente diz que esses materiais obedecem à lei de Ohm, ou seja, existe uma relação linear entre ΔV e corrente elétrica. Materiais que não apresentam esse comportamento linear são chamados de materiais não ômicos. Num circuito elétrico, como é o caso dessa figura, os fios e os conectores oferecem uma resistência elétrica extremamente baixa à passagem da corrente, de tal maneira que a gente diz que a resistência de um fio é desprezível. E para controlar a corrente elétrica em regiões do meu circuito, a gente usa este componente chamado de resistor. O resistor é o elemento do circuito que oferece resistência à corrente elétrica. Na indústria, para a gente saber qual é a resistência oferecida por cada resistor, a gente usa um padrão de cores anotado na superfície dos resistores. E aqui tem uma tabela que nos ensina a ler o padrão de cores. Então, por exemplo, você pega o conjunto de faixas, alinha todas à esquerda, e cada faixa representa um número na minha coluna, sendo que a última faixa de cada resistor representa o fator multiplicador, ou seja, a potência de 10 que vai multiplicar os números que eu tenho. Então, por exemplo, vamos pegar esse primeiro camarada aqui. Aqui estão aglomeradas as faixas, e você vai ler uma por uma e ver qual é a representação na tabela. Então, por exemplo, a primeira faixa é amarela. Lá na tabela, a amarela representa o número 4. A segunda faixa é o roxo, que na tabela representa o número 7. A terceira faixa é o vermelho, mas a terceira faixa já é a nossa última faixa nesse resistor. Então você deve ir lá na sua tabela de multiplicação e olhar o fator multiplicador da linha vermelha, que é o 100. Então é 47 vezes 100, e eu tenho 4.700 ohms de resistência para esse cara aqui. Esses outros 3, eles são iguais, né? Não, esses 3 aqui, ó, eles são iguais. Se você ler aqui o padrão de faixa, você tem um roxo, um verde e um preto. O roxo é 7, o verde é 5, e o preto, que representa a última faixa, é o fator multiplicador 1.
Isso aqui, então, 75 vezes 1, 75 ohms. Vamos pegar esse último camarada aqui. Isso aqui me parece ser duas faixas laranjas e uma marrom. Tá bem difícil de ver isso aqui. Bom, duas faixas laranja são 3 e 3. E a última faixa marrom é 10. Fator de multiplicação 10 vezes 10. Então isso aqui, esse resistor possui uma resistência de 330 ohms. E dessa maneira você consegue identificar numa placa de um circuito quem são os elementos resistores e como ler a resistência deles. Essa aqui é uma tabela de resistividade que a gente tirou do livro-texto. Então você percebe, por exemplo, que o cobre possui uma resistividade de 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms vezes metro. Se você fizesse o mesmo fio de tungstênio, o tungstênio tem uma resistividade praticamente 4 vezes maior, 5,6 vezes 10 a menos 8. Então o tungstênio é um elemento que oferece maior resistência à passagem dos elétrons. Essa tabela vai ser útil nos próximos exercícios e a gente vai usar muito o fio de nicromo, que é uma liga de níquel e cromo com uma resistividade bastante alta, até 1 vezes 10 a menos 6, comparado com os outros materiais. Lembrando que essas resistividades elas são medidas a uma temperatura de 20 graus Celsius. Porque a gente vai ver logo em seguida que a resistência e a resistividade elas dependem da temperatura de operação do resistor. Então vamos agora a um exercício para fixar essa ideia aqui. Então está aqui o exercício. O raio do fio de nicromo é de 0,32 milímetros. Calcule a resistência por unidade de comprimento desse fio. E B, se uma diferença de potencial de 10 volts for mantida nas extremidades do fio, você tem 1 metro de fio, qual será a corrente no fio? Vamos começar pelo item A. Está claro que eu vou ter que usar a minha formuleta aqui. Resistência é igual a resistividade vezes o comprimento do condutor dividido pela área. Só que o item A, eu quero a resistência por unidade de comprimento. Eu quero, na verdade, a resistência por comprimento. Manipulando a fórmula, eu tenho ρ sobre A. Certo? O L passou dividindo a galera aqui. Esse aqui é um fio de nicromo, então eu vou usar a resistividade do nicromo. 1 vezes 10 a menos 6. E a área eu vou ter que calcular usando o raio do fio. Bom, isso aqui é um cilindro. O fio é um fio cilíndrico, então ele tem uma área de πr quadrado. 0,32 vezes 10 a menos 3 metros. Isso aqui é o quadrado. 3,1 aproximadamente, né? 3,1 ohm para cada metro de fio. É isso aqui que eu tenho no item A. Então, pegou 1 metro de fio, a resistência que esse fio vai oferecer é de 3,1 ohm. Então, se eu pegar 1 metro de fio, uma diferença de potencial de 10 volts, qual vai ser a corrente elétrica do fio? Eu vou usar a definição de resistência. Então, ΔV é igual a resistência vezes I. Essa fórmula só pode ser usada porque eu estou considerando isso aqui como um fio que obedece à lei de Ohm. Então, ΔV é igual a 10, resistência 3,1, eu peguei 1 metro de fio, e a corrente elétrica que vai atravessar esse fio vai ser aproximadamente 3,23 amperes.